Para a gente falar sobre esse assunto, a gente recebe agora a infectologista e epidemiologista Luana Araújo. Luana, bem-vinda, prazer sempre te receber aqui na nossa programação. Prazer é todo meu, bom dia a vocês, Stephanie, a todo mundo que está nos ouvindo. Luana, é muito difícil a gente desfazer esse paralelo. Estamos falando da situação de chuvas fortes que atingem o país. A dengue tá aí, né? Choveu, o mosquito continua fazendo as suas vítimas e vítimas fatais, o que é mais preocupante. E não é só a dengue, né? A gente tem que lembrar disso. A dengue é esse carro-chefe que nos atormenta há tanto tempo, para o qual a gente já deveria ter alguma cancha em lidar, né? A gente já tem campanhas de educação com relação ao mosquito e a gravidade da dengue há tanto tempo no país, mas infelizmente parece que a gente ainda não conseguiu compreender como é que a gente lida com isso. A gente já teve um aumento muito importante em 2022 da dengue, a gente vê essa tendência continuar crescendo, como você falou, um aumento aí de mais de 40% no número de casos no mesmo período, mas eu lembro também que não é só a dengue, como eu comentei no começo, é zika e é chikungunya. A gente teve um aumento de 312% na zika, o que é gravíssimo. A gente tem um aumento importante de zika em gestantes, o que é ainda mais grave. A gente já passou por uma situação muito tensa, muito terrível há poucos anos. Então, é uma situação de emergência, de importância que a gente precisa trazer as pessoas todas e lembrar quais são, né, de novo, os mecanismos pelos quais a gente pode enfrentar essas epidemias triplas, né? E por que esse aumento, né, Luana? O que aconteceu nos últimos anos para esse aumento significativo, né? Mais de 4.000 cidades têm casos prováveis de dengue. Houve um aumento significativo em relação também ao ano passado. O que está acontecendo? É um descaso dos governantes? É a população que deixa também de se proteger? Porque há papéis que são fundamentais de ambos os lados, né? Não é uma daquelas situações que podemos nos colocar nós contra eles. Somos todos aliados, parceiros, ou deveríamos ser, no mínimo. Exatamente. Na verdade, sempre que a gente fala de saúde pública, a gente está falando de estratégias combinadas entre população e governos, né? Saúde pública tem esse nome, não é à toa, ela é do povo. Então, a gente precisa também não só se beneficiar das estratégias governamentais, mas também agir dentro do nosso papel. Então, o que acontece é que durante a pandemia, a gente teve algumas dificuldades e algumas coisas que nos colocaram mais protegidos com relação a essas arboviroses, que são esses conjuntos de doenças que a gente está falando aí, dengue, zika e chikungunya. As pessoas ficaram mais dentro de casa, o que significa que elas cuidaram mais do seu ambiente, do seu entorno. E a gente sabe que o mosquito não viaja longe, ele nasce ali naquela vizinhança e ele fica por ali. Então, se as pessoas ficaram mais dentro de casa, elas evitaram mais a questão do acúmulo de água, elas cuidaram melhor do seu lixo. A partir do momento em que volta a circulação normal das pessoas e a gente perde um pouco a comunicação sobre esse tipo de risco, e o vírus continua aí, ele não desaparece, o vírus da dengue, da zika e da chikungunya, ele permanece no nosso território, ele encontra então um ambiente mais propício para o desenvolvimento do mosquito. Junta-se a isso que você falou agora, muitos locais do país com uma alta incidência de chuvas e mais, uma incidência de chuvas sendo subsequente ao calor. Então, é disso que o mosquito precisa. Ele coloca os seus ovos na água parada, esses ovos eclodem, aí vem o sol, esse sol matura os mosquitos e eles estão prontos de novo para atacar. Então, a gente tem um ambiente favorável, a gente tem um comportamento populacional favorável, a gente teve, durante o ano passado e o começo desse ano, um pouco investimento nessa comunicação sobre dengue, zika e chikungunya, né, já mostrando que esse era um problema grave. Então, é preciso agora agir com muito mais veemência, muito mais assertividade para lembrar as pessoas do que elas precisam fazer e contar, obviamente, também com as estratégias governamentais. Pois é, e nessas políticas públicas, algo a mais poderia e deve ser feito em curto prazo, Luana? A gente precisa incentivar, aliás, eu acho que a gente precisa voltar a mostrar para as pessoas que os agentes comunitários de endemias, que são aquelas pessoas que visitam as casas para ajudar as pessoas a entenderem quais são os pontos de vulnerabilidade que elas têm em jardins, em lixos e situações afins, essas visitas são muito importantes. Elas foram bastante relegadas, né, nesse período da pandemia por diversas circunstâncias. Então, eu acho que a parceria com os agentes comunitários de saúde
saúde, os agentes comunitários de endemia são sempre importantes, mas é preciso também uma comunicação mais firme, mais ostensiva em todos os meios de comunicação sobre o risco que estamos enfrentando neste momento com dengue, zika e chikungunya. O que as pessoas não enxergam não se torna um problema, tá certo? Então, não é preciso que essa doença chegue ou que essas doenças cheguem tão perto assim, causando tantos casos e tantos óbitos ou tantos problemas muito graves, por exemplo, para as gestantes, para que as pessoas passem a ter algum tipo de comportamento mais assertivo. E esse é aqui justamente o nosso papel, né? Esse alerta que estamos fazendo, Luana, enquanto aguardamos também a prometida vacina contra a dengue, recentemente aprovada pela Anvisa. É mais uma medida que deve auxiliar nesse combate? Como você vê com a entrada dessa vacina que se promete para logo, né, Luana, no combate a essa doença e a outras questões também? É importante a gente lembrar que a gente tem uma vacina disponível no país, ela não está disponível no serviço público, mas ela está disponível no serviço privado, mas ela tem uma enorme limitação, que é o fato dela só poder ser usada em quem já teve dengue na vida. Então, esse tipo de limitação torna ela uma ferramenta complicada de ser absorvida pelo serviço de saúde público, porque você precisaria comprovar todas essas infecções antes de conseguir fazer a vacinação. Essa nova ferramenta que você coloca, ela não tem essa limitação. É uma vacina que foi aprovada recentemente, que pode ser feita para qualquer pessoa, qualquer adulto que já tenha passado, que não tenha, passado pela dengue ou já tenha passado pela dengue na vida. Então, essa é a expectativa que a gente tem, que ela seja eventualmente incorporada ao nosso programa de imunizações, mas lembro que ela é mais uma ferramenta. Problemas de saúde pública são complexos e exigem soluções combinadas. Então, é a mesma coisa que a gente passou nesse período todo da pandemia. A gente não falou sobre uso de máscara, distanciamento, higiene de mãos e vacinação? Quando a gente fala sobre a dengue, a gente fala sobre coisas semelhantes. A gente está falando em cuidado com o ambiente, proteção pessoal. Existem estratégias de substituição de mosquitos. Esse é um outro projeto muito interessante, substituição dos Aedes que a gente tem aí agora por mosquitos que são infectados por bactérias que os tornam inférteis. Então, eles até estão por aí, mas eles não conseguem se reproduzir. Essa é uma outra estratégia que se tem usado em alguns lugares, está sob estudo. E a gente tem, junto disso tudo, a vacina que pode vir a acontecer. Mas veja, a gente já está com um problema muito grave sobre dengue e zika e chikungunya nesse momento. Não dá para esperar um plano nacional de imunizações que incorpore isso daqui a algum tempo para que a gente tenha uma resposta importante para o que a gente precisa. Nesse momento, a gente sabe o que fazer. Cuidar da proliferação do mosquito, impedir o acúmulo de lixo, impedir o acúmulo de água. Não precisa ser água limpa, a gente tem isso na cabeça. É água limpa, só na água limpa que o mosquito se desenvolve. Não é verdade. Então, piscinas, qualquer acúmulo que esteja destampado, às vezes coisas que a gente não presta atenção, né? Jardim. Então, tudo isso precisa ter um pouquinho mais de atenção das pessoas para que a gente, em conjunto, consiga diminuir o impacto dessas doenças no país. E principalmente o lixo, né, Luana? Porque a gente fala, olha o seu quintal, olha o vasinho de planta, mas muitas vezes a gente não se dá conta de que pequenos objetos que a gente joga por aí, uma lata, uma garrafa, infelizmente, né, ainda é da cultura, da massa brasileira, largar lixo pela rua. E ali está um criadouro do mosquito, assim, excelente. Um foco enorme, né? E aí você fala assim, não, mas é só uma latinha. É só um negocinho, só que é um negocinho seu, um negocinho do seu vizinho, de lado do outro, e quando você vê, você tem focos importantes na vizinhança. De novo, o mosquito, ele tem algumas características que são interessantes. Ele voa abaixo e ele voa por pouco, ele tem pouca autonomia de voo, vamos colocar assim. Então, ele não sai de uma vizinhança para outra, de um bairro para outro, ele está ali concentrado naquela região de 100 metros, 150 metros, a partir do foco de onde ele nasceu. Então, se você tem um foco no seu vizinho, num terreno abandonado, numa água parada, qualquer que ela seja, é ali que vai ficar circulando essa história. Então, uma das formas da gente vigiar é entender se eu tenho caso ou não de dengue na minha vizinhança. Se eu tenho, fica alerta, porque se tiver mosquito ali, a sua chance é muito grande de passar por essa situação. A mesma coisa, já que a gente está falando do mesmo vetor, o mesmo mosquito, com zika e com chikungunya. Por isso é importante
cada vez mais, né, Luana, a gente se entender como comunidade, é um cuidando do outro, como foi durante a pandemia, que a gente não nos largue, não nos abandone. Vou agradecer. Ninguém está seguro enquanto todo mundo não estiver seguro. Essa é a frase, Steph. Perfeita. Obrigada. Nós conversamos com a infectologista e epidemiologista Luana Araújo. Obrigada pela sua presença.